Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu achei muito importante sobre a verdadeira igreja. E a pergunta que eu recebi, eu vou ler para vocês, a forma como foi feita me chocou um pouco. Diz o seguinte: já me disseram na catequese de adultos que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo e que toda igreja que batiza em nome da Santíssima Trindade é igreja e que no final o que importa é onde o seu coração se sente mais à vontade para buscar a Deus. Bom, e a pessoa conclui dizendo assim: isso me gerou um certo conflito interno e ainda não sei se devo aceitar ou rejeitar esse ensinamento. A primeira coisa que me choca é o fato disso ter sido dito numa catequese de adultos. Bom, isso me choca, me deixa muito triste, porque a pessoa que fez esse ensinamento não se aprofundou, ou talvez tenha uma fé muito limitada. Vamos aos fatos. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma igreja? Claro que sim, está lá na Bíblia, Mateus 16, 18. Nosso Senhor diz a Pedro: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso Senhor não só fundou uma igreja, como colocou Pedro como chefe da igreja e deixou uma promessa, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ou seja, a sua igreja seria invencível, não seria derrotada nunca. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 16, também tem uma passagem muito importante, quando Nosso Senhor diz aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Nosso Senhor dá aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos, obviamente, a autoridade para falar em nome dele, para ensinar em nome dele. Nosso Senhor também disse aos apóstolos, antes da sua ascensão: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Vejam, Nosso Senhor dá instruções claras e dá autoridade, dá uma missão que os apóstolos ensinem a todos os povos, até o fim do mundo, aquilo que eles aprenderam de Jesus. Esta é a missão da igreja: anunciar o Evangelho, ensinar a verdade do Evangelho. O que se encontra por trás desta pergunta, ou desta afirmação, melhor dizendo, desse catequista, que eu não sei quem é, nem sei onde é aquela ditadura do relativismo, aquele subjetivismo radical denunciado pelo então Papa Bento XVI, melhor dizendo, pelo então cardeal Ratzinger, na sua homilia de abertura do conclave que o elegeria Papa. Vivemos numa ditadura do relativismo. O que é isso? É aquela ditadura do que importa eu me sentir bem. O homem deixou de ter a sua referência em Deus e passou a ter a sua referência nele mesmo. Ou seja, ele é a referência de todas as coisas. O homem tornou-se o centro de tudo. Não é mais Deus, não é mais a vontade de Deus, não é mais o plano de Deus, não é mais a autoridade divina na palavra de Jesus Cristo, Deus feito homem, que instituiu uma igreja, que instituiu pastores nessa igreja. Mas agora é o subjetivismo, ou seja, a opinião, eu me sentir bem. Então todas as seitas e todas estas manias que nós vemos no mundo moderno se baseiam no subjetivismo, ou seja, o homem é o centro, ele tem nele mesmo a resposta de todas as coisas, e não mais um outro, Deus que está fora de mim, Deus que está com autoridade sobre a minha vida. É o pecado original. Quando a serpente tentou Adão e Eva, nossos primeiros pais, lhes disse: não, vós não morrereis, né, se comerdes o fruto que Deus proibiu. Mas Deus bem sabe que se comerdes desse fruto, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então este é o pecado original e isso está enraizado no coração do homem. Nós queremos ser os conhecedores do bem e do mal, à medida de todas as coisas. O homem se autorreferencia, né?
Então, ele é quem sabe, ele é quem interpreta a palavra de Deus. Então, isso nasce, claro, como eu falei, do coração do homem, mas toda essa revolução que nós vemos no mundo atual, no mundo moderno, vem já da época lá de Lutero, da Revolução Protestante, né, a livre interpretação da Bíblia, né, o homem que, por ele mesmo, pode pegar a Bíblia e interpretar à sua maneira, e a gente vê os frutos de tudo isso. É muito interessante quando você olha, por exemplo, para a Europa, que já foi o berço do cristianismo. Claro que o berço do cristianismo foi lá em Jerusalém, etc., mas a Igreja Católica, né, os mártires que deram a sua vida, que construíram a civilização ocidental, hoje nossas igrejas que viram museus, hoje que não se vê mais os sinais católicos, são tirados das escolas, das vias públicas, a gente vê um ateísmo crescente, a gente vê pessoas absolutamente indiferentes a Nosso Senhor, então um grande ateísmo, e em alguns lugares a gente vê a volta ao paganismo. Então, naqueles países onde a Revolução Protestante foi mais forte, reina hoje um profundo ateísmo. É uma falta de referência total. Quando se tira Deus, quando se tira Jesus, quando se tira a Eucaristia, dizia o Santo Coradares, em pouco tempo nós podemos adorar os animais. Tire um padre de uma paróquia, tire um padre de uma comunidade. Em pouco tempo essa comunidade chegará a adorar os animais. Então o homem perde essa referência de Deus, o homem perde essa autoridade de Deus e relativiza tudo, coloca como ele sendo a medida de todas as coisas, ele que decide. Deixa eu falar uma coisa bem simples para concluir esse vídeo. Meu irmão, não é você que decide nada, não sou eu que decido nada. Deus é a nossa referência, é Ele quem decide. Ele é quem instituiu uma igreja. E só existe uma igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica. Esta é a igreja verdadeira. Porque nenhuma das outras igrejas, mesmo as igrejas cristãs, porque tem o batismo verdadeiro, digamos assim, realizam o batismo como Jesus mandou, então podem ser um batismo verdadeiro, mas essas igrejas não têm a verdade, porque elas não têm a sucessão apostólica, elas não têm a infalibilidade que nosso Senhor Jesus deixou na sua igreja, não têm a assistência do Espírito Santo, não tem Eucaristia, não tem nada, né? Tem apenas a opinião de pessoas, e essas opiniões vão se difundindo e se multiplicando e cada vez mais se dividindo em inúmeras e infindáveis igrejas e seitas. Por quê? Porque a referência é sempre o coração do homem. Então quero que você coloque aqui nos comentários o que é que você acha desse assunto, né? O que é que você acha desse relativismo que toma conta do coração, da mente do homem, ou dessas opiniões em que considera que todas as religiões são boas e que todas as igrejas podem ser aceitáveis, né? Quem diz isso nega a Eucaristia, nega a autoridade do magistério da igreja, nega que a igreja tem autoridade para interpretar a palavra de Deus, enfim. O que é que você acha disso? Coloque aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, desta pequena reflexão, por favor, não deixe de dar o seu like, compartilhar para que outras pessoas também possam assistir essa formação. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e assista os nossos muitos vídeos que temos sobre catequese católica, sobre formação cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.